Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez, aqui estamos para compartilhar a palavra de Deus aos corações daqueles que, através do canal Grama Cristã, procuram uma palavra de edificação, de conforto e de confronto para as suas vidas. Hoje eu gostaria de fazer uso de 2 versos da Bíblia, no livro do profeta Samuel, do primeiro livro de Samuel. Eu vou ler o capítulo 4 e o versículo 21 e depois o capítulo 7, o versículo 12. 1 Samuel 4 e 21 está escrito: Mas chamou ao menino Icabô, ou Icabode, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e de seu marido. 1 Samuel capítulo 7, versículo de número 12, está escrito: Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Glória a Deus pela sua bendita e gloriosa palavra. Bom, eu li a respeito de 2 palavras, né, como você pode ver no título dessa mensagem, Icabode e Ebenezer. 2 palavras que, obviamente, não têm a sua origem na língua portuguesa, são 2 palavras hebraicas, e eu quero discorrer um pouquinho, principalmente, sobre essas 2 palavras e do tempo que percorreu entre uma e outra. De quando a mulher de Finéias deu à luz e deu o nome do seu filho de Icabode, até quando Samuel levanta ali um altar ao Senhor e proclama Ebenezer, foi um período de tempo, são 2 capítulos aqui que a gente leu, né? Passaram-se ali 5, 6, 7, 3 capítulos, né? Entre um evento e outro evento, que numa leitura a gente lê em poucos minutos, parece que foram eventos sucessivos, mas não foi. Passaram-se, pasmem, 20 anos e 7 meses de Icabode para Ebenezer. Então, o que aconteceu durante este período, e um pouquinho do contexto histórico disso é da qual eu quero tratar um pouco nesta mensagem de hoje. O tempo dos juízes, que nós estamos vendo aí, já que o reinado vai começar a partir do rei Saul, a monarquia, né? O tempo dos juízes foi caracterizado por ciclos intermináveis. Foram mais de 400 anos onde o povo pecava contra o Senhor e Deus então mandava um inimigo opressor para oprimir o povo, para que assim o povo pudesse se voltar para Deus, pedir misericórdia, e Deus então mandava um libertador ou um juiz, né? São sinônimos, e esse juiz então libertava o povo do seu opressor, e o povo gozava durante um tempo de uma liberdade, e usava dessa liberdade para pecar contra o Senhor, e se afastar de Deus, e assim Deus precisava mandar um outro povo opressor para oprimir o povo novamente, e assim o ciclo se fechava. Foram vários ciclos destes, e quando vai chegando no final do livro dos Juízes, parece que existe uma intensidade nesse desvio, nessa intenção, nessa insistência do povo em se desviar dos caminhos do Senhor. Então nós vemos ali, depois de Jefité, né, que foi aquele juiz que fez aquele voto esdrúxulo,
e depois vem Sansão, e depois vem mais alguns juízes de curta duração, até com que chegue a Eli. Eli, além de juiz, também era sacerdote. Então ele tinha uma dupla função. Ele era sacerdote e era juiz, ajudava a julgar o povo. E Eli julgou Israel por 40 anos. E nesse período, a apostasia espiritual, o desvio espiritual da nação estava tão grande que nem precisava muito de um inimigo para oprimir. O povo em si só já estava desviado o suficiente para se afastar de Deus. E Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, e esses 2 filhos, diz a Bíblia, que eles faziam mal continuamente perante o Senhor. A Bíblia diz que Deus se desagradava de Ofni e Finéias, porque eles tocavam na oferta do Senhor. Então, quando alguém ia lá levar a oferta, eles pegavam o melhor da oferta para si, para fazer um churrasco, assim, vamos assim dizer. E isso desagradava a Deus. E a Bíblia diz que Deus os queria matar. A Bíblia diz também que eles não conheciam o Senhor. E isso é uma tragédia, porque eles, como filhos de sacerdotes e também sacerdotes, eles tinham a função de apresentar ou representar o povo para Deus. Agora, como é que alguém podia apresentar o povo para Deus, sendo que eles mesmos não conheciam o Senhor? É uma incongruência, concorda comigo? Então esse era o pecado dos filhos de Eli, e o pecado de Eli era o de não corrigir os seus filhos, era o de não repreender os seus filhos nos seus erros. E isso estava desagradando o Senhor, tanto que Deus manda com que alguns profetas, alguns homens de Deus cheguem até Eli e falem para ele uma palavra de juízo. E é neste contexto que Samuel chega, né? Que Samuel cresce, vivendo dentro de uma nação desestruturada, quando a Bíblia fala que a lamparina da casa do Senhor estava quase se apagando, de que a palavra de Deus naqueles tempos era muito rara. É nesse tempo que Deus levanta Samuel como um diferente para fazer a diferença a partir da casa de Eli, para fazer a diferença na nação de Israel. E Samuel está crescendo e a Bíblia diz que ele é confirmado como profeta do Senhor nessa época, né, quando Deus o chama, e neste período os filisteus resolvem fazer guerra contra Israel. E aí os exércitos se encontram para a batalha, deflagram a batalha, e Israel perde cerca de 4.000 homens nesta brincadeira toda aí, né? Nesta guerra, nesta batalha. E aí eles voltam para um arraial e ficam se perguntando por que é que Deus permitiu que os filisteus ganhassem a guerra, vencessem a batalha. E alguém lá, ou alguns, chegaram à conclusão de que eles perderam a batalha porque a arca de Deus não foi levada, não foi conduzida à frente da batalha, e assim nós perdemos a batalha por isso. A arca de Deus, só lembrando você, representava a presença de Deus, a presença do divino, né? Deus descia sobre os santos dos santos, dentro do tabernáculo, na forma de fogo, de luz azul, entre os querubins que estavam na tampa do propiciatório, e lá revelava a sua glória. Então, aqueles judeus, sabendo disso, disseram: se nós levarmos a arca, nós com certeza sairemos vencedores da batalha.
E isso animou aos judeus. E isso deu a eles um vigor muito grande, a ponto de que quando a arca chega no arraial, houve um grande brado, houve um grande alarido a ponto de tremer, de estremecer a terra, e dos filisteus lá do outro lado ouvirem. E a notícia chegou lá do outro lado: a arca de Deus está com eles agora, o Deus deles é forte e eles vão ganhar da gente. E eles tiveram um grande medo. Mas alguém ou alguns lá dos filisteus tiveram o seguinte discurso: não, vamos ser homens, nós temos chance de ganhar, vamos nos animar, vamos pelejar, vamos nos esforçar, que nós vamos ganhar do povo de Israel. E assim, mais uma vez, uma nova batalha é instaurada, e desta vez a derrota do povo de Israel é muito maior do que a da primeira. Desta vez, cerca de 30 mil homens caem na batalha. Agora a guerra está perdida. Agora a batalha foi muito pior, né? A derrota foi muito pior. Eles estão totalmente feridos. E nesta batalha, Ofni e Finéias são mortos. E nessa batalha, a arca de Deus então é tomada. É levada para o território do inimigo. Pela primeira vez, a arca do concerto sai da possessão dos judeus e vai para, não seria a última, mas vai para o território do inimigo. E assim a notícia corre, e um daqueles que conseguiram sobreviver e fugir da batalha chega até a cidade onde está Eli. E aí aquele alvoroço na cidade de pessoas recebendo a notícia de que seus maridos simplesmente morreram, e Eli, já velho, gordo, cansado, sentado numa cadeira, cego, quer saber notícias do fronte, e aquele homem chega para ele e diz: olha, eu fugi da batalha. E ele fala meu filho, o que é que aconteceu? Conta para mim. E aquele homem então diz: nós perdemos a batalha, seus filhos, seus dois filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Quando aquele homem fala que a arca de Deus foi tomada, justamente nesse ponto, a Bíblia diz que Eli então vai para trás, ele como gordo estava e cego, e cai da cadeira e quebra o pescoço e morre. Assim como o homem de Deus, o profeta de Deus, havia profetizado na sua mensagem de juízo. E quando acontece isso, a mulher de Finéias, prestes, já grávida, sente dores no parto, e aí o bebê resolve nascer justamente naquela hora que ela recebe a notícia de que o seu sogro e o seu marido morreram e de que a arca de Deus foi tomada. E ela dá à luz, mas ela morre no parto. Mas antes dela morrer, ela dá um nome para o filho que está nascendo. Dá tempo de alguém falar: é um menino. Então ela fala: o nome do menino será Icabô ou Icabode, que tem um significado de foi-se a glória de Israel. Ela fala isso e morre. E assim este menino nasce com o nome do resultado do juízo de Deus a respeito daquilo que o povo havia se tornado, havia se desviado, havia se distanciado de Deus. O povo achava sinceramente de que a arca do concerto resolveria todos os seus problemas. Mas a arca, na verdade, era apenas o símbolo da presença de Deus. Ela simbolizava a presença de Deus. Mas a presença de Deus real, a essência da presença, já não estava ali no meio do povo, já há algum tempo.
Por quê? Porque este povo já havia se distanciado da vontade de Deus. É como hoje você ir à ceia e tocar no pão e tocar no suco, que são símbolos do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas de que nos outros dias do mês, já que a nossa ceia é mensal, em todos os outros dias do mês, você não se importa com Deus, você não está nem aí com Deus, você acha que naquele dia, por você tocar no sagrado, está tudo resolvido? Não, não está. Não é assim que funciona. A nossa vida com Deus, ela tem que ser diária, ela tem que ser constante, ela tem que ser 24 horas por dia, 7 dias por semana. É assim que funciona aqueles que têm um compromisso real com Deus. Então Deus começa a ferir o povo, os filisteus, por a arca estar lá no território deles. A arca é levada para dentro do templo de Dagon, e aí é deixada lá, e no outro dia, quando eles acordam, Dagon está caído diante da arca. Eles levantam o ídolo de Dagon, colocam ele no seu pedestal novamente, e no outro dia, Dagon está caído novamente, agora com a cabeça e os membros cortados, só o tronco lá intacto. E aí eles começam a perceber que o problema está em que eles estão com um objeto sagrado demais para estar num lugar profano demais. E Deus começa então a consumir aquele povo com duas pragas. Uma praga de hemorroidas e uma praga de ratos que assolava então todo aquele povo. E aquele povo começa a sofrer com hemorroida e com ratos. E aí eles vão consultar os seus sacerdotes, os seus adivinhos, e aí os próprios sacerdotes deles falam: olha, a gente precisa devolver a arca para o povo de Israel, porque senão nós vamos ser todos consumidos. E aí eles fazem uma oferenda, e aí eles fazem hemorroidas de ouro, ratos de ouro, e eles conseguem saber como é que a arca tem que ser levada. Eles fazem tudo de acordo com a lei de Deus. Um povo estrangeiro, hein? Um povo, vamos dizer assim, longe da verdade. E aí eles devolvem a arca para o povo de Israel. E a arca então volta, mas não volta para o seu local de origem. Vai lá para a casa de Abinadab. E lá fica. Esse tempo, no período aí da terra dos filisteus, são 7 meses. E depois vai para a casa de Abinadab. E lá fica durante 20 anos, sem ninguém perguntar, sem ninguém questionar, sem ninguém falar nada a respeito da arca que simbolizava a presença de Deus. Então Samuel, durante todo esse período, ele vai crescendo, ele vai se estabelecendo. E aí ele chega para o povo, e o povo começa a se lamentar diante de Deus pela atual situação. E Samuel então vem com uma palavra de juízo, uma palavra de confronto, uma palavra de edificação, da qual ele diz: olha, vocês precisam se converter. Vocês precisam tirar os ídolos do meio de vocês. Vocês precisam voltar o seu coração para Deus. E assim Deus estará disposto a estar compromissado com vocês novamente. E o povo então jejua, e o povo então se consagra, e o povo então limpa os seus altares, tira os ídolos de lá. E nesse meio tempo, quando o povo está reunido para um concerto diante do Senhor, os filisteus novamente ficam sabendo e dizem: o povo de Israel está se assanhando de novo. Vamos partir para a guerra, vamos guerrear com eles de novo. E eles se preparam para a batalha, e o povo de Israel fica aflito. E Samuel então fala: olha, fiquem tranquilos, se vocês se mostrarem dispostos a Deus, Deus vai garantir a vitória para vocês. Fiquem tranquilos. E é nesse momento de concerto, nesse momento em que o povo está na presença de Deus, se voltando para Deus,
que Samuel então pega uma pedra. Uma pedra. Não uma arca de ouro. Não uma arca feita com madeira de acácia e banhada com ouro, com a tampa de ouro maciço, com 2 querubins. Uma coisa linda de se ver. Mas uma pedra, uma simples pedra, como você viu na capa desse vídeo. Uma simples pedra. E diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E Israel assim consegue uma grande vitória sobre os filisteus. O que é que Samuel está querendo dizer com isso? De que a nossa vitória não está em objetos sagrados. Os objetos são sagrados em si, são consagrados, têm o seu valor? Tem. Mas a presença é o que realmente importa. A presença é o que realmente faz a diferença. A presença é o que realmente nos garante a vitória. Se nós depositarmos a nossa fé em objetos, nós seremos derrotados, assim como o povo de Israel foi, acreditando que a vitória deles estava no objeto chamado Arca do Concerto. Então Samuel pega uma pedra e fala assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Não importa o objeto, importa a presença. Deus deu a vitória para o povo de Israel por causa da presença, porque eles se voltaram para a presença, porque eles assumiram compromisso com Deus, e assim eles tiveram uma grande vitória sobre os filisteus. Bendito seja o nome do Senhor. Não importa o tamanho do vaso, não importa do que é feito o vaso, se é de ouro, se é de prata, se é de pedras preciosas, se é de uma porcelana caríssima, isso não importa. O que importa é o conteúdo do vaso. O que importa é a presença. Quando a presença está em nós, é isso que é importante. Quando a presença de fato nos move, é isso que nos garante a vitória. Bendito seja o nome do Senhor. É a presença de Deus na nossa vida, na minha vida, na sua vida. É isso que vai nos fazer vitoriosos. Seja uma arca de ouro, seja uma simples pedra. O que importa é a presença. E que nós possamos dizer com toda a força dos nossos pulmões: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Uma simples pedra, mas o que importa é que Deus está ao nosso lado. Samuel ainda fala: até aqui nos ajudou o Senhor. Se vocês continuarem com Ele, Deus vai continuar com vocês. Se vocês continuarem fiéis a Ele, Deus vai ser, a fidelidade de Deus vai ser sobre a vida de vocês. Se vocês continuarem buscando a Deus, Deus ainda vai se revelar mais e mais com vocês. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O que valeu para o povo de Israel naquela época, vale para nós hoje. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui te ajudou o Senhor. Continue na presença. Continue buscando a presença. Continue reverenciando a presença. Mais do que qualquer outro objeto. E Deus, o nosso Deus, vai ser com a sua vida. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.